Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vamos contar a trajetória do Volkswagen Brasília. Fiquem até o final para conhecerem sua origem e história, ok? E deixe aqui nos comentários se você já tiver alguma experiência com esse modelo e qual outro veículo você gostaria de ver aqui no canal. Os projetistas da Volkswagen do Brasil foram desafiados a projetar um carro espaçoso e arejado, usando a mesma base do Fusca. Assim nasceu o Brasília, lançado há exatos 50 anos, em junho de 1973, para se tornar um grande sucesso de vendas no país e até no exterior. Essa história começa lá na década de 1960, quando o Fusca era o líder disparado do mercado brasileiro e um dos carros mais vendidos do mundo. Mas a Volkswagen sabia que tinha um problemão pela frente. O imutável Besouro parecia cada vez mais uma peça de museu frente aos novos e cada vez melhores concorrentes. A marca alemã precisava urgentemente pensar em seu futuro e diversificar sua linha de automóveis. Na Europa, a primeira tentativa de ampliação e modernização da linha foi com os modelos Type 3, lançados em 1961. A gama incluía um sedã, um hatch, uma perua e um esportivo. E todos seguiam os mandamentos da Volkswagen na época: motor traseiro refrigerado a ar e suspensão por barra de torção. Ao sul do Equador também se tentou fazer algo novo. Rudolf Leidig, presidente da Volkswagen do Brasil entre 1968 e 1971, liberou geral a criatividade de sua equipe de projetistas, antes contidos pela matriz, brilhantes profissionais como Márcio Lima Piancastelli, José Vicente Novita Martins UJ e Jorge Yamashita Oba, ganharam carta branca para desenhar modelos por aqui. Como o primeiro trabalho, foram executadas alterações de estilo nos protótipos alemães EA97, que haviam sido descartados pela matriz anos antes. Assim nasceu a família Volkswagen 1600 brasileira, além de um sedã 4 portas, hoje mais conhecido como Zé do Caixão. A linha incluía a perua Variant e o Fastback TL. Eram modelos de médio porte e atenderam bem a consumidores que precisavam de carros maiores que o Fusca. Depois Leidig pediu que a partir da base mecânica do Fusca fosse feito um carro compacto de estilo moderno. Deveria ter linhas retas e oferecer o máximo de espaço possível em um mínimo de comprimento, conceito que havia estreado com o inglês Mini em 1959. A ideia era que o novo modelo tivesse uma grande área envidraçada, transmitindo a seus ocupantes a impressão de que era um automóvel grande. Ao mesmo tempo, deveria ser um carro fácil de manobrar no trânsito urbano. Ainda pelas diretrizes de Leidig, o carro não deveria substituir o Fusca. O veterano Besouro continuaria em linha, enquanto o novo modelo ocuparia um segmento um pouco superior. Piancastelli, chefe de desenho da Volkswagen do Brasil, aceitou feliz a missão e começou a coordenar os trabalhos de criação. O ponto de partida foi a distância entre eixos, exatamente os mesmos 2,40 metros do Fusca. Mas a plataforma, ou melhor, as bandejas do chassi, foi alargada, e todo aquele espaço que era desperdiçado com os estribos e os paralamas proeminentes do Besouro foram incorporados ao conforto dos ocupantes. Os dois da frente poderiam se esparramar e os 3 passageiros de trás também deveriam ficar bem à vontade. Para manter a cabine arejada e permitir que os vidros fossem bastante grandes, o painel era rebaixado. Aqui, aliás, entra um detalhe curioso. O painel era uma adaptação daquele que fora usado no DKW Fissori, um coupé da extinta Wemag, fábrica comprada pela Volkswagen em 1967. Os primeiros desenhos de Piancastelli mostravam um carro com um para-brisas bem avançado, antecipando em uma década as minivans. No fim, contudo, o vidro dianteiro foi recuado para uma posição mais normal. Na traseira havia um porta-malas sobre o motor. Na frente, outro pequeno compartimento de bagagem. O carro ficou com a aparência de uma pequena perua.
tanto que os seus protótipos foram chamados de Mini Variant pela imprensa. O nome escolhido foi Brasília, assim mesmo, sem acento. Enfatizava as origens nacionais do projeto e, de quebra, enquadrava-se na onda ufanista do governo militar então vigente. Vale dizer que em 1959, a Willys Overland cogitara batizar seu sedã de Aero Willys de Brasília. E em 1960, a empresa Carroçaria Sport Limitada do Rio de Janeiro produziu em pequena série um conversível com mecânica Volkswagen, também chamado de Brasília. A Volkswagen lançou sua Brasília em junho de 1973, bem a tempo de enfrentar os recém-chegados Chevrolet Chevette e Dodge 1800. Nos anúncios, o modelo era vendido como Volkswagen 1600 Brasília, no masculino, mas até a turma responsável pelo projeto chamava de A Brasília, associando a silhueta do modelo a uma pequena perua. Fato é que nos anos 70 e 80, todo mundo se referia a Brasília, no feminino mesmo. Seu motor, refrigerado a ar, de 1.584 cm3 e apenas um carburador, rendia 60 cavalos brutos. O desempenho não era lá grandes coisas, mesmo para os padrões da época, máxima em torno de 130 km/h e de 0 a 100 em 25 segundos. Por outro lado, vale ressaltar que a Brasília tinha a mesma robustez mecânica do Fusca. Era ainda um modelo estável, fácil de dirigir e trazia de série freios a disco na dianteira. Havia disposição até para competições. Foi numa Brasília super preparada que o piloto Ingo Hoffmann, então iniciante, venceu o Campeonato Paulista da Divisão 3 em 1974. Por sua resistência, o modelo também foi muito usado em ralis nos anos 70, mas nem tudo era perfeito. O motor ficava dentro do compartimento de passageiros, isolado por uma pequena tampa que servia como assoalho do porta-malas traseiro. Resultado, o ruído invadiu o ambiente sem cerimônia. E mais, na época havia o hábito de lavar o motor sempre que se dava uma geral no carro. Cada vez que isso era feito, as forrações é que ficavam sujas. Outro problema era que, mesmo somando os dois porta-malas, não havia grande espaço para bagagem. Mesmo assim, surpreendentemente, a Brasília conquistou o amor do público. Só em 1975 foram vendidas 126 mil unidades no país. Para se ter uma ideia do que isso significava, os líderes do mercado nacional em 2022 foram a Fiat Strada, 112 mil unidades emplacadas, e o Hyundai HB20, 96 mil unidades produzidas. Até mesmo lá fora o modelo fez sucesso, sendo exportado para Portugal, Colômbia, Chile, Filipinas, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Uruguai e Nigéria. E foi além. Entre 1974 e 1982 foram fabricadas 72.377 Brasília no México, tanto que era o carro do seu Barriga no seriado Chaves. Ao longo do tempo houve algumas transformações. Em 1975, o motor passou a ter 2 carburadores, tornando-se mais ágil e econômico. Em compensação, ficou mais difícil regular sua marcha lenta. Em 1978, a maior mudança visual. O capô passou a ter 2 vincos, em vez de apenas um. Os para-choques ficaram mais angulosos e ganharam polainas de plástico. As lanternas traseiras, antes lisas, passaram a ter ressaltos horizontais, imitando os Mercedes-Benz da época. A Volks lançou também uma versão de 4 portas, que vendeu pouquíssimo no Brasil. Seu uso por aqui era quase que restrito aos motoristas de táxi e frotistas, já que, na época, os brasileiros só queriam saber de carros com 2 portas. O painel foi trocado por um bem mais moderno em 1980. Vieram ainda bancos mais anatômicos e uma versão a álcool. Mas, apesar de todo o sucesso, a sentença de morte da Brasília já havia sido assinada. A Volks concentrou suas atenções no modelo do Gol, em maio de 1980. Um modelo com motor dianteiro e que seria capaz de gerar uma família própria, formada por Voyage, Paraty e Saveiro. A partir daí, a produção do Brasília foi drasticamente reduzida, bem como os gastos com publicidade do modelo. Em um caso clássico de canibalismo dentro da fábrica, Gol e Brasília não poderiam ocupar o mesmo espaço no mercado.
A produção da Brasília foi encerrada em maio de 1982, após 9 anos e 928 mil unidades vendidas no país. Contando com o mercado externo, mais de 1 milhão de unidades foram fabricadas. Muitas delas ainda sobrevivem nas mãos de colecionadores ou provando sua robustez mecânica em estradinhos de terra do interior. E o modelo também sobrevive no imaginário popular. Quem não se lembra da Brasília amarela com rodas gaúchas da música Pelados em Santos? Sucesso do grupo Mamonas Assassinas? Pois é, a tal Brasília amarela foi um dos carros mais fotografados no mais recente Carros Antigos de Água de Lindóias, realizado no ano passado, fazendo frente aos superclássicos presentes. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.